Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do segunda edição do evento Heróis Tecnológicos por Trás da Saúde. Essa é uma edição comemorativa dos 20 anos de graduação em Engenharia Biomédica no Brasil e na Univap, visto que ela é a pioneira. Meu nome é Patrícia Marcondes, sou coordenadora deste curso na Univap e junto comigo está o professor Tiago para mediar essa apresentação. Tiago, a palavra é sua. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma palestra aqui de garbo, elegância e alto teor tecnológico para a gente aqui. Vamos acompanhar, vamos ver como é que vai ser essa palestra aí, que promete ser fantástica. Obrigada, Tiago. Bom, lembrando a vocês, o evento tem como foco central a engenharia biomédica e com o objetivo de trazer informações sobre as várias áreas de atuação deste profissional. Hoje, nós estamos aqui com, como o professor Tiago falou, um super gabaritado palestrante, Fabrício Dren. Falei certo, Fabrício? Dain, quase. Ele vai estar trazendo para a gente, vai estar falando para a gente sobre a revolução da ciência de dados na saúde. Fabrício, primeiramente, muito obrigada pela sua presença. Desde já agradeço a sua contribuição e o seu tempo aqui no nosso evento. A palavra agora é toda sua, fique à vontade. Obrigada. Professora Patrícia, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder fazer parte aí desse momento aí com a sua turma, com os alunos da sua universidade e com os demais convidados. Professor Tiago, prazer em lhe conhecer. E aproveito também aí para agradecer meu amigo que está na sala aí, o Ricardo Dastes, que fez essa ponte aí, que já teve a oportunidade também, algumas semanas atrás, estar aqui conversando com vocês aí, trazendo todo o conhecimento dele. Se não estou enganado, na área de segurança da informação, aí uma relação muito forte aí com o tema saúde, com healthcare. Tá? Vou iniciar aí a apresentação o compartilhamento da minha tela aqui. Só peço, como eu não estou enxergando você, só peço que me confirme se estão vendo a tela. Sim, estamos vendo sim. Perfeito. Então tá, pessoal. Bom, pessoal, como a professora Patrícia falou, meu nome é Fabrício Dain. Eu atualmente estou como CIO da ESC, Hospital Mãe de Deus. Eu iniciei lá na década de 90 meu curso de Ciência da Computação na Universidade de Santa Cruz do Sul. Depois eu fiz um MBA em Gerenciamento de Projetos na FGV. Depois eu tive uma passagem de algumas semanas na California State University, em Los Angeles, estudando Design Thinking. E há pouco eu conversava com a professora que eu iniciei fazem 2 semanas um curso de transformação digital no MIT, onde nós estamos vendo inúmeras questões, inclusive sobre inteligência artificial, data science, segurança da informação, entre outros temas aí que são parte de toda essa jornada de transformação digital que todo mundo busca e que nós sobre data science, ciência de dados, inteligência artificial, vamos navegar um pouquinho nesse tema. Eu iniciei a minha carreira profissional dentro de uma universidade, na própria Unisc, em Santa Cruz do Sul. Quando eu comecei o meu curso de Ciência da Computação, eu fui estagiário do nosso setor de informática na época, lá quando eu trabalhava, era o nome da área, e que era a área de tecnologia que fazia os sistemas para a universidade. E eu acabei trabalhando na universidade por 10 anos. Eu fui programador, analista de sistemas e até encarregado de equipe, tocava alguns projetos. Depois disso, eu quase 9 anos na área financeira, trabalhando numa seguradora, sempre dentro da área de tecnologia. Foi uma mudança bastante radical, né? Tu sai de uma área criando sistemas para educação e tu vai para uma área
onde tu trabalha vendendo dinheiro, emprestando dinheiro, né? É altamente automatizada, altamente informatizada. E desde julho de 2016, ou seja, quase 5 anos, que eu estou trabalhando na ESC, no Hospital Mãe de Deus. Foi uma mudança radical quando tu sai de um segmento financeiro, aonde, e vocês podem acompanhar, né? Há 5 anos atrás era um pouco menos do que é hoje, né? Mas um segmento altamente computacional, altamente informatizado, né? Basta ver todas essas fintechs que estão entrando, esses bancos digitais, né? E os bancos tradicionais buscando cada vez mais essa transformação digital. E tu entra para dentro da saúde, num primeiro momento, isto é um choque, porque a saúde ela demorou demais no Brasil para iniciar essa jornada de transformação digital. Ela foi, e daí eu falo de hospitais classe A, ela foi sempre muito uma investidora em equipamentos médicos, em equipamentos que estão lá na ponta, mas nunca em sistemas, nunca em integrações. Nós vamos falar um pouquinho disso no decorrer dessa 1 hora aí que nós estaremos juntos. E esse choque, no primeiro momento, ele foi grande, né? E também houve um certo choque no entender o que é tecnologia dentro de um hospital. A gente está acostumado, normalmente, quem trabalha com tecnologia, em ter o hardware e ter sistemas, e esses integrados entregar alguma coisa, uma solução para o usuário. Num hospital é muito diferente, tu tem muitos equipamentos, e eu sei que essa turma, eu estava lendo um pouquinho sobre o curso de vocês para entender o que o engenheiro biomédico faz, como é que são esses 5 anos de graduação, e eu vi que uma das questões do engenheiro é desenvolver equipamentos, né? E vocês sabem que esses equipamentos hoje, eles são totalmente integrados com sistemas, eles geram dados, e nós vamos estar falando sobre isso mais adiante. Bom, só queria apresentar um pouquinho sobre mim, para vocês entenderem essa minha trajetória, ver que eu não estive sempre na saúde, e que eu tenho uma passagem em outras áreas do conhecimento. Só uma agenda rápida, né? Eu vou contextualizar um pouquinho quem é a ESC, quem é o Hospital Mãe de Deus, para vocês entenderem um pouco. Uma contextualização global e Brasil sobre a ciência de dados. Por que ciência de dados está tão em voga? Por que a inteligência artificial está tão em voga? Falar um pouquinho de onde estão os dados dentro de um hospital. Não é só no sistema, não é só no MV, não é só no TASI, não é só no RP. Eu vou apresentar 5 cases do hospital que fazem total sentido do que nós estamos falando, o resultado, e falar um pouquinho do futuro. Um pouquinho do futuro do que eu penso do futuro da ciência de dados, e um pouquinho do que o mercado está trazendo. Bom, pessoal, a Associação Educadora São Carlos, a ESC, ela é uma entidade religiosa, ela pertence a uma congregação de irmãs, e ela tem hoje 3 grandes segmentos: saúde, educação e serviços sociais. Saúde com hospitais, educação com escolas de ensino básico e fundamental, e serviços sociais, alguns atendimentos à comunidade. Tá? Nós temos hospitais hoje, tanto privados, né, que atendem convênios e atendem particular, como nós temos hospitais SUS, né? O Hospital Mãe de Deus é o maior dos hospitais. Temos daí também um outro hospital em Porto Alegre, um outro que é o Santa Ana, o Hospital Santa Luzia em Capão da Canoa, Litoral Gaúcho, o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes em Torres, 3 colégios também. E hoje nós administramos 4 CAPs AD da Prefeitura de Porto Alegre, tá? Nós, num total de 10 unidades, e nós estamos falando aí em 4.400 funcionários, mais o corpo clínico, tá? Os cases que eu vou comentar com vocês para poder mostrar a importância da ciência de dados, a importância da inteligência artificial, eles são do Hospital Mãe de Deus, que fica localizado em Porto Alegre. O Hospital Mãe de Deus tem 3 grandes unidades em Porto Alegre. O hospital em si, né, que é essa foto que vocês estão vendo, a unidade Carlos Gomes, que fica mais no lado norte de Porto Alegre, e o Centro Integrado de Oncologia, que é toda a nossa parte de oncologia. Estamos falando hoje em 330 leitos, 2.000 médicos,
de um corpo clínico aberto, 2.500 funcionários dentro do hospital, em torno de 1.400 cirurgias mês, uma taxa de ocupação de 90%. Guardem esse número de 90% que nós vamos ver ele mais adiante e vocês vão entender a importância de algumas ações que nós tomamos por causa dessa taxa. E lembrando que isso é uma taxa de ocupação média, e eu sei que vocês estão em São Paulo, a maioria dos ouvintes, e lembrem que nós estamos no Rio Grande do Sul, onde nós temos um período de inverno muito rigoroso e onde doenças respiratórias são muito fortes, onde é que eleva a taxa de ocupação aí, ela chega aí a 100% no inverno, né? Que dura aí mais ou menos uns 5 meses, não de frio intenso, mas em que nós temos uma lotação quase que do hospital, não só nosso, né? Outros hospitais privados, tanto de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, como do Rio Grande do Sul, e os hospitais públicos, eu não preciso nem falar. E hoje nós temos 2 grandes certificações internacionais, a JCI e a ONA, que nos creditam aí em algumas questões aí de qualidade, tá? E aqui eu compartilho com vocês, né, a Newsweek é uma revista internacional, né, que ela faz uma publicação anual dos melhores hospitais do mundo e dos melhores hospitais do Brasil, e nós, esse ano, estamos muito satisfeitos. Nós, em 2020, estávamos na 8ª posição e subimos para a 6ª posição hoje do 6º melhor hospital no Brasil. Quem desejar, depois eu vou compartilhar essa apresentação com a professora, ela pode compartilhar com a turma, e para poder entender mais as métricas que a Newsweek utiliza, tá? Pessoal, eu estava conversando com um colega meu, né, e que eu mostrei essa apresentação para ele, né, esse slide aqui já é um chavão, né, dados são o novo petróleo, mas eu fiz questão de apresentar ele, né, isso é uma frase do Clive Humble de 2017, ou seja, nós já temos aí 4 anos dessa frase, tá? Foi até uma capa do Economist, tá? Que trouxe isso na época, mas ele faz total sentido. E dias atrás, um outro CEO de uma grande companhia do Brasil, ele utilizou essa frase e ele fez um porém, né? Dados são o novo petróleo, vírgula, mas o petróleo vai acabar e os dados não, né? E por detrás dessa frase tem algo muito sutil que nem sempre a gente se dá conta, né? Que o petróleo ele é bruto. O petróleo ele é extraído das profundezas da terra, e o petróleo em si, você não consegue fazer nada, né? Você tem que refinar o petróleo para daí sim produzir vários materiais que nós conhecemos, né? Que são oriundos do petróleo, né? E os dados, eles são a mesma coisa. Um dado em si, ele não vale nada, ele só é um dado. E o que nós vamos estar conversando no decorrer dos próximos minutos é como é que transformar esses dados em informação que seja útil ou que possa ajudar um hospital, né? Que é o caso da nossa apresentação, né? Mas isso vale para qualquer outro segmento da indústria. Eu trago também aqui essa afirmação aí do David Wenning, que ele foi o CEO do eBay aí de 2015 e 2019, né? E que ele falou assim, ele afirmou que se você não tiver uma estratégia de inteligência artificial, você vai morrer neste mundo que está vindo, né? Eu faço aqui uma correção na frase, né? Claro que ele falou naquele momento, né? Não é o mundo que está vindo, é o mundo que já está aqui, né? Que é o mundo que nós já estamos, e que a pandemia que iniciou ano passado, aí em março, para nós brasileiros, né? Ela acelerou uma transformação digital gigantesca em áreas que antes não se fazia ideia que ela poderia modificar, né? Na saúde, ela potencializou mais ainda, né? Eu falo num caso específico que é a telemedicina. Nós não tínhamos telemedicina, em 45 dias nós implementamos a telemedicina, né? Mas esse é só um exemplo, né? Mas esse novo mundo, ele não tem mais como quem quiser ser competitivo ficar distante da inteligência artificial. E o Dr. Andrew Ng também, né? Ele é um cientista da computação americano, né? Ele nasceu no Reino Unido, e ele também falou esta frase aqui numa conferência em 2018, que a
a inteligência artificial é a nova eletricidade. E isso faz, no meu modo de ver, isso faz total sentido. Ela está transformando e vai transformar cada vez mais o mundo. E daí, agora já saindo destas frases de pessoas aí que trouxeram em frases que hoje são utilizadas em muitas apresentações, eu trago duas notícias recentes. Essa notícia de cima do Grupo Boticário compra a GAVB. A GAVB é uma empresa ela fica aqui em Canoas, né, Grande Porto Alegre, uma empresa que tinha de 200 funcionários especializada em inteligência artificial. Tá? O Boticário, ele foi lá, comprou uma empresa inteira, né, especializada nisso, entendendo que não adianta ele querer ir atrás de mão de obra para aumentar o seu time de TI, né? Ele teve que ir atrás de uma empresa, e muitas empresas têm feito isso porque ele entende que a inteligência artificial é o futuro. E abaixo, uma notícia aí do início do ano, deste ano, né? Que a Microsoft fez a compra da Nuance por 16 bilhões de dólares, né? Multipliquem isso aí por 5,5 e vocês vão ter quanto em reais nós estamos falando, que é uma empresa de inteligência artificial e ela é especialista na área de saúde, né? Para ver, ou seja, eu quis trazer nessa introdução aí para ver o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil aí, de notícias todas vinculadas a empresas que trabalham com dados, tá? Agora eu vou grandes empresas, a Microsoft, né? Ela tem toda uma questão na nuvem dela de APIs, de serviços que eles são muito específicos da área de healthcare, tá? A IBM, né, o Watson ficou famoso, né? O Watson é o robô de inteligência artificial da IBM, né? Tem o Watson Oncology, né, que é uma solução que a IBM criou para fazer análise em cima de imagens, né? E depois o robô poder dar o seu laudo, o seu diagnóstico como uma segunda opinião médica, tá? Nós temos a Amazon que está entrando fundo também nesse segmento de healthcare, né? Entregando serviços, né? Fazendo aquisições também, tá? A Apple, né? Com o famoso Apple Watch, né? Que cada vez faz mais monitoramento, já tem hospitais que têm pacientes conectados, né? Em que o hospital ajuda nesse monitoramento, né? Hospitais que têm seus pacientes, ou às vezes planos de saúde, né? Com questões de pacientes cardiopatas, tá? Professora Patrícia e professor Tiago, por favor, se eu vier a falar algum termo que vocês entendam que eu tenha que falar um pouquinho mais, explicar, por favor, me interrompa, tá? Não, tá tranquilo, perfeito. Tá. E, pessoal, a gente não se dá conta, né? E esse gráfico aqui de 2019, o que acontece na internet em um minuto, né? É algo assim, ó, a quantidade de informação que acontece em um minuto, ela é gigantesca. Por exemplo, aqui, ó, são quase 700 mil horas de Netflix assistidos em um minuto no mundo inteiro, né? Quase 350 mil postagens no Instagram, 87 mil tweets, né? E aqui vocês podem ver de outras plataformas, né? O que acontece, né? Ou seja, o quanto o mundo está cada vez mais gerando informações, gerando dados, né? E isso aqui, essa atual, eu recebi ela na segunda-feira dessa semana. Ela foi feita agora em 2021 com os CIOs aqui do Brasil, tá? De grandes empresas. O Gartner faz essa pesquisa todo ano e ele antecipou essa pesquisa esse ano em virtude da pandemia, tá? Que ela continua esse ano, como todos nós sabemos, né? E a pergunta, como vocês podem ver aqui, é no caso opa, deixa eu voltar. É uma pergunta aonde os CIOs eles querem investir, querem budget extra, ou seja, dinheiro extra. E olhem, né, os 3 primeiros itens que estão em destaque, né? Business Intelligence, BI e Data Analytics. Daí a segunda questão de Cyber Security. E a terceira de Machine Learning e a Inteligência Artificial. Novamente, o tópico da nossa conversa aqui, dados, né? Ou seja, cada vez mais os CIOs, as empresas, os executivos, o CEO também preocupado em como transformar esses dados que a empresa tem em informação em novos negócios. Tá?
E essa pesquisa aqui, ela foi feita com CIOs específicos da área de healthcare, de hospitais também, e os 3 principais preocupações: soluções digitais para o paciente, gestão de dados, né, em organizações data-driven, né, que se chama, né, que são organizações que elas são drivadas por dados, e segurança e inteligência artificial. Aqui, eu quis, nessa introdução, contextualizar o quanto essa questão do data science ela é importante e como todo mundo no mundo, no Brasil e nos hospitais estão preocupadas, tem isso como top 3 na sua agenda, né? E aqui agora nós vamos a alguns conceitos, né? Nós temos o tradicional já, e onde tudo iniciou, o BI, né? O Business Intelligence, que, por exemplo, nós no Hospital Mãe de Deus, nós temos soluções de BI já há mais de 10 anos. São soluções que elas normalmente tu está trabalhando com D-1, ou seja, hoje olhando ontem, né? Normalmente tu faz essas análises, né? Big Data é toda essa questão, né? Dessa grande massa de dados que uma organização gera, né? E como é que tu vai fazer a gerência dessa massa de dados? O machine learning é um conceito de aprendizagem de máquina, que nos cases que nós vamos apresentar ali para vocês, temos cases de machine learning e cases de IA, né, de inteligência artificial também. E eu coloquei essa nuvem no meio para mostrar que cada vez mais as organizações estão levando esses dados para a nuvem. Por quê? Elas não têm mais como deixar isso no seu data center, né? Elas não têm mais como processar isso naquele servidor ou naquele poder computacional que a organização tem, seja dentro de uma universidade, dentro de um hospital, dentro do varejo, né? E a nuvem, ela passa a ser primordial nessa transformação digital que as empresas vêm passando. Tá? Daí, falando especificamente da ciência de dados, do data science na área de saúde, né? O que o data science ele traz de ganhos para a área de saúde, né? Monitoramento de pacientes, né? Análises preditivas, toda uma questão vinculada a análises de imagens médicas, né? Imagens que um atomo gera, imagens que um raio-x gera, que um PET-CT gera, qualquer equipamento que gere uma imagem, né? Isso hoje está sendo estudado muito, porque como é que era tradicionalmente feito? O paciente ele ia num hospital, fazia algum exame de imagem, o médico especialista daquela área, ele ia lá, fazia análise daquela imagem e pelo seu conhecimento ele gerava, e isso ainda acontece hoje, né? Em 99% dos casos é assim, o médico pelo seu conhecimento, ele analisa aquela imagem, ele gera um laudo. Ele pode ser um laudo negativo, que o paciente está bem, ou que ele tem alguma doença. Isso que se começou a levar para a inteligência artificial e a máquina começou a fazer isso. Ela começou a analisar imagens, ela começou a gerar laudos a partir desse vasto número de laudos e de imagens gerados por médicos no passado. Ela começou a aprender, né? Começou a aprender e ela começou a ficar muito boa nisso, eu digo, né? Ela começou a ter uma acurácia e acertar igual até superiores aos médicos em muitas vezes. A parte de genomas, né? Estudo de genomas, que antes era muito demorado, né? E cada vez está mais fácil de se fazer e comparável, né? Eu posso comparar os genomas mundo, né? A questão de descoberta de novas drogas, né? E a prevenção de doenças, tá? De onde se originam os dados dentro de um hospital? Eu mesmo eu busquei isso e fiquei impressionado, não tinha me dado conta quando a gente vê, né? Aqui no canto superior esquerdo, né? Isso aqui é um roteador, né? Tem aqui da Cisco, mas o que é isso, né? É quem provê internet dentro de um hospital. E vocês não fazem ideia hoje de todos, e quem provê internet, seja para o funcionário, seja para o paciente, seja para o familiar, seja para um terceiro, tá? E hoje, por exemplo, quando tu provê essa internet, o paciente ou quem for utilizar, ele faz um pequeno cadastro ali para poder ter acesso à internet. Hoje tu consegue buscar inúmeras informações
e ter dados do que está acontecendo, em que andar o paciente está, com que frequência ele fica dentro do hospital, né? Aonde ele fica com mais tempo, tu começa a poder ver, por exemplo, por mapa de calor, áreas onde é que estão com mais pessoas, áreas que estão com menos pessoas, né? Ou seja, uma geração gigantesca de dados. Mas aqui agora, no meio, aqui em cima, são os beacons, né? Os beacons são pequenos dispositivos que tu pode instalar em inúmeros locais. Por exemplo, nós temos beacons hoje nas geladeiras de produtos oncológicos, geladeiras de bolsas de sangue, né? Onde nós temos que fazer um monitoramento constante da temperatura e dessas geladeiras, né? Onde é que elas têm um mínimo e um máximo. E tu tem que ficar monitorando e tu gera muita informação com isso. Mais à direita, no canto superior direito, vocês vê um monitor multiparamétrico, né? Que são aqueles monitores que estão na cabeceira de um leito, né? Eles estão muito presentes numa CTI, numa UTI. Eles geram um conjunto gigantesco de informações do paciente daquele instante. Mas se tu olhar única e exclusivamente para esse monitor e só olhar o monitor, tu vai ver a questão do paciente naquele, por exemplo, agora são 3h34, estou vendo a condição do paciente às 3h34 da tarde de hoje. O que nós fizemos, por exemplo? Nós integramos com o MV, que é o nosso ERP, né? MV e o TASI são os dois grandes sistemas hoje que dominam o mercado brasileiro. E no momento que tu começa a gravar isso num sistema, tu ter esse dado estruturado, tu começa a poder comparar pacientes com as mesmas comorbidades, tu começa a ter um histórico e tu começa a fazer correlações, que jamais tu conseguiria fazer isso utilizando o Excel ou fazendo isso a olho nu. Mais no centro do slide à esquerda, nós temos imagens, né? Hoje nós temos mais de 30 equipamentos que geram imagens diariamente. Para vocês terem uma ideia, para quem não conhece em detalhes, hoje um PET-CT, que é um exame para diagnosticar câncer, quando você vai fazer, ele gera em torno de 2.000 imagens, né? E aí vocês pensam a quantidade de imagens que um hospital gera. Hoje, nós temos mais de 20 tera de imagens, né? Tem giga e depois do giga vem o tera de imagens armazenadas no hospital de histórico de pacientes. No meio, né? O mais importante de tudo, né? O prontuário eletrônico do paciente, que é onde é que está toda a vida do paciente, né? Abaixo ali, Excel é um grande gerador ainda de informações dentro de muitas empresas, não só do hospital. Eu coloquei ali um smartwatch. Catracas também gera muita informação, ou seja, de passagem, né? Quem está dentro do hospital, quem não está. E eu não sei se todos sabem, mas eu botei uma cama. Hoje já tem cama que ela é conectada na rede, onde é que tu consegue ver muitas coisas, né? Tanto mudança de decúbito de um paciente, se ele está se mexendo, se ele não está se mexendo, se baixou a guarda, se caiu, se teve uma queda, se essa queda foi o paciente que baixou, se um profissional do hospital estava dentro do leito. Ou seja, todas essas tecnologias aqui, elas geram dados. E esses dados, eles são armazenados nos data centers, eles são armazenados na nuvem, né, de um hospital, e nós precisamos que esses dados gerem informações. Tá? Como tudo começou aqui, só rapidamente falando, no hospital nós temos há mais de 10 anos, começamos com BI. Em 2017, nós criamos uma área dentro da área de TI, uma coordenação, que ela se chama BI Analytics, onde nós começamos a estruturar melhor essa gestão de dados na instituição. Nós começamos a padronizar, criar governança, né? Melhorar tudo isso, ensinar o usuário, né? A todos esses termos que acontecem, né? Ensinar eles em ferramentas, né? O conceito de self-service BI, onde é que eu entrego um conjunto de dados, entrego uma ferramenta para uma área financeira, para uma área contábil, para uma área assistencial, farmacêutica, para uma área assistencial de segurança do paciente, ou até para médicos, né? Ou para alta direção, né? Para que ele quer ver as questões estratégicas. E nós começamos a estruturar essa área, que lá em 2017 era uma pessoa, hoje nós já estamos com 6 pessoas nessa área.
A nossa organização, ela é data-driven, que se chama, né? Ela é uma organização que ela é baseada em dados. E eu conto isso para vocês entenderem que essa jornada de que eu vou começar a apresentar agora de alguns cases, a partir dos próximos slides, ela não começou de ontem para hoje. Ela começou lá com o antigo e tradicional BI, que ele é conhecido, mas ainda, infelizmente, muitas empresas não trabalham com isso para se chegar onde é que nós chegamos. Tá? E essa frase aqui, o Maicon Freitas, ele trabalha comigo, ele coordena esse time, e ele me ajudou aí nessa apresentação, e ele falou assim, ó, possibilidade de enxergar nos dados o que estou procurando e o que eu não estou procurando. E eu achei sensacional essa frase dele, nessa parte que eu grifo em vermelho, de você encontrar questões que você não estava procurando e você encontra. E é impressionante, isso são insights semanais que acontecem, e não é da área de TI, porque a área de TI ela não é especialista no negócio, ela conhece o negócio, mas não é especialista. Mas quando tu começa a empoderar os teus colaboradores, começa a empoderar a organização com ferramentas, tu começa a ver que essas pessoas que estão lá na ponta, que entendem do negócio, seja um contador, seja um CFO, seja uma enfermeira, seja um fisioterapeuta, um médico, e ele conhece aquilo, ele começa a extrair informações que antes ele jamais iria ver simplesmente numa tabela Excel ou simplesmente numa tela de sistema, né? Porque ele começa a fazer correlações muito interessantes. O primeiro case que eu quero apresentar para vocês é a gestão de leitos de CTI. O que era a nossa necessidade? Era quando o médico ele vai fazer agendar uma cirurgia, né? E lembrando que nós temos um hospital de corpo clínico aberto, onde o médico, né, que está cadastrado, que tem um convênio conosco, ele tem uma especialidade, por exemplo, um traumato, ele vai fazer um agendamento de uma cirurgia de uma prótese femoral, por exemplo, ele vai agendar essa cirurgia, ele vai definir lá o tempo de cirurgia, ele vai dar uma estimativa de tempo, algumas questões, e ele precisava dizer, no momento desse agendamento, eu vou precisar que meu paciente vá para a CTI depois da cirurgia, sim ou não? O que era o nosso problema? Muitas vezes havia um erro nessa escolha do sim ou não, né? E o que ocasionava esse erro? Ou falta de CTI, ou ociosidade de leitos na CTI, porque a gente a gente tinha marcado e acabou não utilizando. Daí lembrem lá daquele número que eu falei de uma taxa de 90% de ocupação, ou seja, nós não temos uma margem muito grande de manobra de leitos, eles não estão sobrando. E hospitais de grande porte, normalmente, eles acabam não tendo isso, porque um leito ocioso, seja um leito de unidade de internação, um leito normal, vamos assim dizer, um leito de CTI, são leitos que, eles estando vazio, eles custam caro. O que nós criamos? Nós criamos uma machine learning, tá? Que nós ensinamos o computador a começar a analisar. E o que nós pegamos? Nós pegávamos uma amostra de, no mínimo, 1 ano, né? Isso gerava mais ou menos 50 mil cirurgias. Pegávamos o tipo de procedimento, a técnica que o médico usava e se essa cirurgia ela ia ter uma prótese ou não. Se era uma cirurgia só ia abrir o paciente, né? Fazer o procedimento cirúrgico, depois ou se estava colocando uma prótese, tá? E com isso, nós chegamos nesse quadro aqui que vocês estão vendo, tá? Em que esses três que estão marcados em laranja, o médico, no momento de fazer o agendamento, ele disse que não precisava, mas o robô, depois de aprender e de analisar casos semelhantes, ele dizia que com uma certeza aqui, nesse primeiro caso, de 99,6% iria precisar, tá? Isso nos ajudou muito na gestão de leitos, né? E isso é muito importante para a segurança do paciente, né? Que logo depois de uma cirurgia ele esteja no local correto, seja numa CTI ou seja numa sala de recuperação, tá? E isso antes era feito muito empiricamente, né? Empiricamente pelo médico, empiricamente pela pessoa que fazia esse agendamento, né? E nós tivemos um ganho muito significativo com isso. Aqui uma previsão de RPA,
tá? Que é a questão da recuperação pós-anestésica. O que era a nossa necessidade? Nós precisávamos melhorar o tempo de permanência do paciente na sala de recuperação. Tá? A sala de recuperação, quando o paciente não vai para a CTI direto, ele vai para uma sala de recuperação. Essa é uma sala intermediária, é uma sala que ela tem um custo maior do que um leito de unidade de internação, né? Que era o nosso problema? Nós acabava faltando leitos ou leitos ociosos dentro da unidade de internação, porque nós não conseguimos fazer essa boa gestão dessa sala de recuperação, de quanto tempo o paciente teria que ficar lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas. O paciente, muitas vezes, ele ficava mais tempo na sala de recuperação, porque nós não tínhamos leitos sobrando, porque tinha sido feito mal essa gerência. E também, em alguns casos, problemas financeiros com convênios. Como nós não tínhamos um leito de uma unidade de internação e esse paciente ficava mais tempo na sala de recuperação, o convênio ia ir lá e glosava alguns minutos ou algumas horas dessa sala de recuperação, porque ele entendia que ele não precisaria estar mais lá, ou seja, nós estávamos mandando uma conta maior do que o necessário. O que nós usamos de amostra também, fazendo machine learning? 2 anos para trás, analisando, né? A cirurgia, o tipo de cirurgia, o tipo de procedimento, o cirurgião, se ele é um cirurgião mais especialista ou não, né? Porque um mais especialista ou não, ele vai usar mais tempo de sala ou não, e o principal item, o tipo de anestesia, se ela era geral ou local. E aqui, pessoal, o que é importante vocês entenderem, né? Que quando eu falo em amostra, eu estou pegando ali 50 mil, 100 mil linhas com esses dados, né? Seria a linha e as colunas com essas informações, e estou ensinando o algoritmo a ver o que é o melhor resultado. Ele compara isso por Excel ou isso empiricamente, isso é impossível de fazer, não teria como fazer. E por isso que a gente consegue chegar nesses números de 98% de acurácia, tá? Aqui essa tarja verde é porque não estamos mostrando o nome dos cirurgiões, né? Mas nós começamos a ter uma melhor gestão entre o tempo de previsão da cirurgia, o tempo estimado do paciente ficar numa sala de recuperação ou seja, deixa eu ver, no chat, logo eu vi que o chat estava piscando, tem umas perguntas. Ou seja, nós conseguimos fazer uma melhor gestão, né, de toda essa cadeia de leitos, né, unidade de internação, sala de recuperação e o tempo de cirurgia. Novamente, não esqueçam dos 90% que nós temos uma taxa de ocupação muito alta. E outra questão que é muito importante, lembrem que um bloco cirúrgico, que ele é um conjunto de salas cirúrgicas, ele tem uma lógica muito semelhante a um aeroporto. Se eu começo a fazer cirurgias de manhã, às 6 da manhã, eu tenho 10 salas cirúrgicas e eu tiver um atraso já na primeira cirurgia, eu vou ter um atraso em cadeias que vai derrubar todas as cirurgias. Isso é muito parecido com um aeroporto, porque se eu tenho um avião que atrasa, ele vai ocupar um finger, que aquele finger vai fazer um atraso em cadeia no dia todo, não só naquele aeroporto, mas em outros aeroportos. Isso é muito parecido também dentro de um hospital, e claro, e o atraso ele é ruim em todos os sentidos. Ele é ruim primeiro para o paciente, ele é ruim para o familiar, ele é ruim para a instituição, ele é ruim para os médicos que estão ali esperando. Aqui só um conceito para deixar todo mundo na mesma página, né? O que é avaliação farmacêutica? Eu vou apresentar agora o terceiro case. É um processo que o farmacêutico analisa as prescrições, né? Que um médico fez para um paciente, né? É um farmacêutico clínico, e ele considera o maior número de variáveis possíveis nessa análise, né? Desde se o paciente tem uma alergia, desde a idade do paciente, desde a medicação que o paciente está tomando, entre outras variáveis. O que era a nossa necessidade? Nós conseguir ter todos esses dados críticos dos pacientes, né? E dessas prescrições de medicamentos em uma única plataforma para nós termos indicadores, né? Porque era humanamente impossível que o nosso time de farmacêuticos ele conseguisse fazer análise de 100% da nossa população de pacientes, né? Até poderíamos fazer isso, mas nós teríamos que ter uma quantidade gigantesca de farmacêuticos, o que levaria muito custo.
o que era o problema? Antes, esses farmacêuticos, eles liam um checklist no papel dos itens que eles precisavam procurar numa prescrição do paciente, eles iam em cada uma dessas informações e faziam essa avaliação, né? Tudo de forma manual. E a nossa amostra anterior, ela só era com pacientes de alto risco. Agora nós fizemos com toda a população de pacientes. Aqui tem uma classificação de fatores de risco, né? Se, por exemplo, aqui, ó, se o item 2, se é um medicamento intravenoso ou não, se o paciente necessita o controle de nível sérico aqui, de algumas questões aqui que eu tecnicamente não sei o que são esses itens, né? Se o paciente faz algum uso de medicamento anticoagulante, se o paciente... Um conjunto de questões que eles precisavam analisar. Tá? E eles tinham essa tabela aqui também, eu tô deixando sem o nome do paciente, tinham essa tabela, criavam uma validação e criavam score para saber depois de alguns itens. Tá? Nós automatizamos tudo isso para poder ajudar, né? Começamos a fazer essa análise em cima das prescrições que os médicos fazem, né? Lembrando que um médico, ele não é um especialista em medicamentos, né? Quem é especialista em medicamentos é o farmacêutico, e como nós temos dados estruturados dentro do MV, dentro do banco de dados, nós começamos a analisar esses dados do passado e começamos a trazer um monte de insights e começamos a mostrar, ou seja, a filtrar para o farmacêutico única e exclusivamente os de maior risco, de médio risco, moderado risco, né, até chegar ao de baixo risco ou sem nenhum risco. Ou seja, o farmacêutico podia ser muito mais assertivo, ele podia ser muito mais direto nessas análises do que acontecia antes. Tá? Aqui só rapidamente para quem gosta mais de tecnologia, como é que funciona, né? Tem um médico que ele faz a prescrição no MV. Aqui tem uma engine que manda para o algoritmo ele manda para a nuvem, devolve isso e vai para aquele painel que eu mostrei para vocês, para o farmacêutico poder fazer essa análise. Isso aqui acontece em questão de segundos e isso chegava a demorar de 4 a 5 horas para acontecer antes de nós termos esses dashboards. Tá? A sala de controle, que eu vou logo mostrar umas fotos, hoje é o Command Center, como alguns hospitais chamam, é onde tudo acontece hoje, é uma grande sala que vocês vão poder ver logo, né? Onde é que todo o hospital é controlado. Ali nós acompanhamos o que aconteceu ontem comparando com hoje. Nós temos metas diárias, metas mensais, como é que está nosso atingimento, né? A agenda cirúrgica, né, para tomar ações preditivas e não corretivas. Se por exemplo, uma cirurgia está por atrasar, para poder entrar em contato com o médico antes e dizer, olha aqui, ó, você tem uma cirurgia daqui a tantos minutos, onde é que você está? Por que essa cirurgia não começou? Por que você não entrou no bloco ainda, né? A questão da previsão de alta, hoje nós temos uma meta de ter até às 11 horas da manhã 100% das altas daquele dia, né, para nós poder fazer uma melhor gestão dos leitos e ter esses leitos vagos e para poder tomar aquelas ações que nós vimos antes. Toda a questão hoje de limpeza e manutenção dos leitos, ela é gerenciada, né? Hoje, a pessoa que faz a higienização dos leitos, ela tem um celular, ela inicia, por exemplo, a higienização tem o QR Code na porta de cada leito, ela inicia, ela lê aquele QR Code, ela faz a higienização, ela vai lá ler o QR Code de novo, temos essa gestão para saber qual é o tempo médio necessário para higienizar um leito, os outliers que saem desse padrão, né? Por que está acontecendo? O fluxo da emergência, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, de como é que, para nós termos uma emergência, que se um paciente chegar, que ele seja logo atendido, né? MILS, né, que é o score de alerta precoce, se um paciente está deteriorando, antes isso precisava acontecer muito pela visão do médico, o médico precisava ver o potássio do paciente aumentou, eu vou ter que tomar uma ação, né? Outra questão aconteceu. Isso hoje já o sistema nos alerta, né, nos ajuda, porque nós estamos tomando ações preditivas e nós estamos lendo aquele conjunto de dados e transformando em informações que nós falávamos anteriormente, tá? E eu perguntei pro hoje nosso médico, o Dr. Márcio, que ele faz toda a gestão de fluxo do hospital, né? Quais são os 5 principais indicadores hoje que ele vê nessa sala de controle, né?
é o tempo de espera dos pronto-atendimentos, né? O tempo de espera de exames, a pontualidade cirúrgica, que nós já falamos, né? A pontualidade dos exames de pacientes que estão internados e a pontualidade de consultas também, que é uma reclamação muitas vezes da população. Pessoal, essa é a sala de controle. Nós temos 6 grandes monitores, como vocês podem ver. E nessa foto que está no topo aí, vocês vê essa doutora lá ao fundo à esquerda, né? Aquele monitor é um monitor que ele é touch, né? Onde é que tu pode escrever questões no monitor também. Nós normalmente temos nessa sala um farmacêutico, médicos, enfermeiros, técnicos. Acontece todo dia um round de alvorada, que nós chamamos, é uma reunião às 8 da manhã, onde é que se decide o dia do hospital. Tu analisa pacientes críticos, pacientes que vão ter alta, pacientes que necessitem de alguma atenção especial, para saber como é que está todo esse ecossistema do hospital. E aqui tudo acontece. Essas telas, elas não são estáticas, elas trocam de informações de tempo em tempo. Tu pode buscar alguma informação, pode ter vários controles. Por detrás disso aqui tem muita tecnologia disso, né? Tem muito algoritmo trazendo informações, né? E por isso que eu contava daquela jornada nossa que começou há 10 anos atrás, que ela se intensificou em 2017 para chegar no que nós temos hoje, né? Isso não foi da noite para o dia. Nós sofremos em alguns momentos, né? Erramos em outros, né? E o nosso caso mais recente, né? Para quem não conhece, né? Eu sugiro que pesquisem, que olhem um pouquinho sobre o Robô Laura, coloquem no Google o Robô Laura, né? O Robô Laura, ele foi uma criação do Jackson. O Jackson era o pai da Laura, né? E a Laura, ela veio a óbito em 2010, aí, com 18 dias de vida, porque ela teve sepse. Sepse é uma inflamação geral aí do corpo, né? E que tu tem algumas formas não de prever, mas tu vê que dá para chamar de prever, mas tu vê que uma pessoa vai entrar em sepse. Mas isso também, novamente, o médico ele precisa ter muita experiência, ele tem que estar em cima do prontuário, ele tem que estar em cima dos sinais vitais do paciente, analisando isso com várias vezes, né? E aqui novamente, né? Aqui tem um conjunto de conectores de inteligência artificial que está em cima do prontuário, que está em cima de cada paciente, né? E por exemplo, ele faz alertas, né? São dashboards que nós temos espalhados pelo hospital, em que um paciente que possa vir a estar entrando em sepse, que tu possa tomar ações preditivas, né? E evitar ao máximo o óbito possível, tá? Essas são telas que tem, né? Aqui, novamente, né, nessa linha do tempo para o atendimento, aqui vocês podem ver esses gráficos, né, de temperatura, frequência cardíaca, e podem ver ali que a glicemia desse paciente ela teve alguns picos, né? E isso fazendo correlação com outros sinais vitais do paciente e outras questões, tu pode chegar a alguma conclusão e tu pode tomar ações preditivas. Né? E aqui um paciente específico, né, do leito 601B, nosso sexto andar alfa, né? Todo momento que o robô vai lá faz uma análise de como é que tá esse paciente e ele gera alertas, tá? E pessoal, assim, eu acho que o grande resumo de tudo isso, se vocês forem acessar o site do nosso hospital, site mãededeus.com.br, essa informação é de hoje de manhã, mas ela é atualizada de 5 em 5 minutos. Vocês vão ver o nosso tempo de emergência, tempo médio para iniciar o atendimento, que hoje de manhã estava em 23 minutos, e na nossa traumatologia, se você chegasse, você ia ser atendido na hora. Isso aqui não foi simplesmente colocar essa informação no site. Isso é o mais simples possível tecnologicamente de fazer. Mas foi toda uma jornada em que esse número de 23 minutos, ele era 3 horas, uma época, ele era 2 horas, ele foi diminuindo, por quê? Porque nós começamos a trabalhar na jornada do paciente e, claro, teve toda uma mudança cultural, teve toda uma mudança de processos, mas muitas ciências de dados em cima. E nós paramos de olhar um hospital como silos e começamos a olhar o hospital de uma forma como um processo como um todo, né? E tem muitas questões, e hoje nós somos a emergência mais rápida de Porto Alegre, né? Nós temos metas para atendimento, mas sempre o paciente sendo o centro de tudo, né? Mas aqui nós trabalhamos bastante para chegar nesses números
aqui de um tempo de médio de atendimento muito baixo, né? E, claro, tem um conjunto de ações, eu apresentei para vocês algumas, tá? Para nós chegar aonde nós chegamos. E isso aqui é algo assim, não sei se assustador é a melhor palavra, mas hoje nós dentro do hospital, nós geramos 100 vezes mais dados do que nós conseguimos consumir, ou seja, nós estamos gerando muito dados e é o pouco ainda que nós conseguimos transformar esses dados em informação, tá? E o grande objetivo nosso para os próximos anos é cada vez mais termos cases, termos situações como essa que nós apresentamos, né? Eu trouxe algumas para vocês, onde é que nós possamos cada vez mais estar analisando esses dados e transformando eles em informações e sempre pensando, estando o paciente no centro de tudo, né? E podendo melhorar essa experiência do paciente, podendo salvar mais vidas, né? E podendo sempre ser preditivo e não reativo nas questões. E aqui falando agora, indo nós já estamos quase 4 horas, né? Indo para o final, né? O que eu entendo, né? E que lendo eu vejo para o futuro dessa questão do data science, da ciência de dados? Um aumento significativo do uso de inteligência artificial no diagnóstico de doenças e recomendação de tratamentos. O médico ou outros profissionais da saúde, eles não vão deixar de existir, né? Eu sempre digo, é uma segunda opinião que vai ajudar esses profissionais. Instituições investindo pesado em inteligência artificial, em machine learning, em data science, em BI. Aqui eu chamo de colaborador, mas quem estiver no mercado de trabalho ele terá que aprender cada vez mais deste novo, eu botei entre parênteses velho, porque ele já é um pouco velho, né? Momento, senão tu vai te tornar um analfabeto digital, né? Tu precisa entender essas questões, tu precisa estar junto dessas questões. E aqui falando um pouquinho de futuro das questões não tão boas, né? Essa notícia aqui de haverá um colapso nas áreas de TI e inovação pós-pandemia, né? A falta de profissionais, ela não é restrita ao Brasil, ela é restrita ao mundo. Essa transformação digital, ela tá gerando uma carência muito grande de profissionais na área de tecnologia e uma preocupação cada vez maior com segurança da informação, porque as instituições elas estão gerando, a de saúde estão gerando cada vez mais dados, elas estão gerando cada vez mais informações e os hackers estão cada vez atacando mais essas instituições. Só para vocês terem uma ideia, né? Desde março do ano passado, que foi o início da pandemia, até agora, né? Em média, aí 300% aumentaram os ataques para hospitais. Isso não é só nosso caso, né? Isso é o caso do mundo como um todo, né? Bom, eu consegui chegar bem exato no tempo que eu tinha, né? São 16 horas. E agora espero poder ter conseguido contextualizar para todos vocês aí. E agora estou aberto aí a perguntas. Primeiramente, excelente a palestra. Parabéns. Caramba, quanta informação. E foi tão complexo que é até difícil a gente formular perguntas, né, Tiago? Tiago, pode começar. Bom, mas olha, eu não sei para quem eu conseguia me ver, de vez em quando eu baixava a cabeça que eu estava anotando aqui algumas informações. Pessoal, só um detalhezinho para quem é meu aluno, que tem aula comigo hoje. Essa palestra que ele deu hoje, vai cair pergunta na prova sobre essa palestra que ele está dando aí. Peço já desculpa até, mas foi tão completa que hoje mesmo a gente vai falar sobre um pouquinho de telemedicina e quando tiver esse link no YouTube, eu vou colocar no nosso sistema lá para vocês assistirem e estudarem para a prova, porque vai cair. Já estou deixando bem claro, já tem até aluno falando aqui, mas é isso daí. Bom, com relação a muitas das coisas que foram citadas aqui, eu compartilho da mesma informação. Por exemplo, quando foi até uma informação que outra pessoa citou aí, que tem muitos dados no hospital e a gente não consegue trabalhar isso. Quando a gente está fazendo artigo científico, é a mesma coisa. Às vezes a gente tem muito dado e não sabe para que caminho seguir, de tanta informação que nós conseguimos isso, né? Isso é uma coisa que eu participo e partilho disso também, né? Desculpa, você comentou que o Mãe de Deus, eu conheço o Mãe de Deus, não conheço fisicamente, mas sei da fama, uma fama fabulosa. Eu sei que tem um sistema
no Mãe de Deus também, muito interessante, que eu fiz um estudo no passado, que é de todo resíduo que é gerado no hospital é reaproveitado. É uma outra área, mas é uma coisa muito interessante que é feito no Mãe de Deus. Eu imagino, tenho vontade de um dia conhecer, quando eu estiver para Porto Alegre, conhecer pelo menos uma das unidades, que é bem interessante. Tiago, a questão da pandemia agora, né? Não sei se todos sabem, né? A pandemia ela trouxe uma mudança na questão do lixo hospitalar, né? Porque o lixo hospitalar antes ele era dividido em algumas categorias, né? E agora ele passa a ser todo ele na pior, eu não sei tecnicamente, mas na pior categoria. Por quê? Porque se parte de uma premissa que todo ele está contaminado pelo coronavírus, né? Isso trouxe uma dificuldade e um custo muito maior para nós por causa do lixo hospitalar. Fecha parênteses, porque não é minha especialidade, mas eu sei. Não, mas está certo. E o Mãe de Deus, na área de lixo hospitalar, ele é pioneiro no Brasil. Ele é conhecido aqui. A gente, quando fala em Mãe de Deus com relação ao lixo hospitalar, a gente sabe. Porque tem um sistema de tratamento com autoclave para esterilizar o lixo. É um negócio fabuloso que tem lá. É um dos detalhes, os caras investiram muita grana com relação a isso. Eu não sei em qual unidade, como é que é, mas eu já estudei sobre isso. Só que você informou, e até prestei atenção nisso, com relação aos 80% de leitos por mês que tem no hospital, né? Geralmente, a média lá de atendimento, o hospital fica cheio 80%. 90, desculpa, então eu não estou errado, perdão. E como é que foi na pandemia? Na pandemia nós tivemos agora, para ter ideia, nós tínhamos 60 leitos de CTI, nós chegamos a 112 leitos de CTI, nós chegamos a ter 133% de ocupação. Né? 133% é quando tu tem os leitos que tu indicou para a Secretaria da Saúde e tu coloca mais leitos, né? E que aqueles leitos não estão nas melhores condições que um leito normal estaria. E por isso, isso é uma dúvida, né? Que a população leiga tem que estar, mas como é que um hospital está 133% cheio? É por causa disso, porque tu tem um índice de leitos que tu informou e tu está passando eles, né? Daí, às vezes, não estão nos melhores locais, estão mais próximos, não tem todos os equipamentos, mas chegou a isso. Não, exatamente. Eu também sempre me pergunto, por que um hospital tem 200 leitos de UTI? É porque, por exemplo, o hospital tem 10 leitos. A engenharia conseguiu fazer o remanejamento, por exemplo, pegou RPA e virou leito de UTI, centro cirúrgico virou leito de UTI. E aí, de 10 colocou 20, então você tem 200%, né? Então, é 100 mais 100. Então, quando está lotado tudo, dá 200. E, que legal, que pelo menos aí o negócio foi... Vou dizer que igual aqui, né? Que aqui também chegou ao hospital a ter quase 200% de leito, pelo menos de UTI ou CTI, né? Vamos lá. Eu gostaria de entender com relação à sua empresa agora. Vocês trabalham sempre melhorando esses pontos que você citou no Mãe de Deus? Por exemplo, trabalham os pontos de agendamento cirúrgico. Vocês têm um software que faz essa gestão e está sempre melhorando. Trabalham também com um robô, que é com a Laura, que sempre está fazendo a inteligência artificial dos pacientes. Vamos lá, vamos separar. Primeiro, essa questão do centro da gestão dos leitos. Hoje, o que é isso? É um algoritmo, né? Um machine learning que nós temos e que nós jogamos aqueles dados para o algoritmo e ele devolve um sim ou não, um 0 ou 1 ou um percentual, né? Onde é que quanto mais tu retroalimenta ele, eu até vi ali que o Fabiano Malman fez uma questão, sim, nossos modelos eles são retreinados periodicamente porque os pacientes mudam, né? As comorbidades mudam, né? Teu público muda e daí, claro, tu tem que fazer esse retreinamento do algoritmo e tu tem que ver se aquela saída depois na prática ela está se concretizando, né? Se de fato né? Ou seja, não é um trabalho só da TI, é um trabalho de 4 mãos entre a equipe assistencial, seja o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, o técnico, fisioterapeuta, tu trabalha a 4 mãos, mas tu está sempre trabalhando. São algoritmos, né, em que nós jogamos dados para ele, ele devolve dados e nós transformamos esses dados em informação, que é o que vocês viram no dashboard. O robô Laura, a mesma questão, né? Nós integramos os nossos monitores multiparamétricos da CTI no início do ano passado ao MV, que antes o médico só via, agora não, nós gravamos tudo isso, e que daí também são informações que nós mandamos para o robô Laura,
ele processa na nuvem tudo, né? Por isso que tu tem um alto poder computacional na nuvem, diferente às vezes dentro do data center, né? Ele faz esse processamento e ele vai gerando aqueles dashboards. E já tem na fila de pedidos novos insights daquele que eu falava, né, para vocês, em que nós podemos muitas vezes usar o mesmo algoritmo, basta treinar ele para ele trazer uma nova informação. E às vezes, o que é esse treinar? Às vezes tu acha, não, a variável sexo ela é importante, eu tenho que botar sexo. Daí tu põe sexo e tu vê que não muda em nada. Ah, idade do paciente, tu acha que é importante às vezes. Tu põe a variável e tu vai ver que não muda em nada. Ah, mas daí tu vai botar se ele tá com o potássio aumentado. Bah, essa variável é muito importante. E o treinamento, quando eu falo é isso, achar as variáveis corretas para aquela dor e para poder botar essas variáveis para dentro do algoritmo e o algoritmo te devolver. Legal. Então, hoje no mundo, não vou dizer só no Brasil, existe já a condição de inteligência artificial. Vou focar, eu acho que não é muito o foco, mas só uma situação que passou pela minha cabeça, que existe muita condição de inteligência artificial. O problema é artigos científicos confiáveis para dizer, por exemplo, que aquela pessoa loira, com 5 anos de idade, sexo feminino, naquelas condições, ela pode desenvolver um infarto agudo em meia hora, por exemplo. É um dos exemplos da inteligência artificial, que é o que o mundo está pesquisando, né? Está buscando artigos científicos para comprovar a eficácia desses sistemas. É o que eu sei de melhoria que deveríamos, que nós precisamos ter, uma melhoria contínua. Isso é eterno, né? Nós, Thiago, nós agora, há 30 dias atrás, na nossa endoscopia, nós colocamos 5 novos equipamentos de endoscopia e que hoje no Brasil não existe nenhum hospital com esses equipamentos. Eles são providos de inteligência artificial. Em que sentido? Quando o médico está fazendo uma endoscopia, tá? Retal, ele vai botar o equipamento lá e antes, quando ele tem a câmera, às vezes tem microfissuras, né, de hemorragias que pela câmera ele não via, mas agora a inteligência artificial ela já consegue saber que, por exemplo, ele está colocando abaixo daquele tecido tem um rompimento que não via e por questões ali que ela que consegue ver de imagem, ela traz essa informação e era algo que às vezes passava na forma de equipamentos antigos de endoscopia, ou seja, tu utilizando a inteligência artificial para poder salvar vidas, né? E para poder auxiliar o médico nessa segunda opinião ou nesse detalhamento. Que legal, legal. Bom, ó, eu tenho só mais duas questões aqui. A primeira, que eu vou até inverter aqui, a primeira, você mostrou as salas da reunião de vocês, e com a pandemia, teve uma mudança, por exemplo, na rotina do hospital dessas reuniões? Por exemplo, começou a ser online diariamente ou não? Estavam todos os profissionais? A primeira questão que nós fizemos é nós colocamos em home office todo mundo que poderia estar em home office, foi a primeira ação, né? Quem não precisaria estar lá. A segunda, adotar ferramentas, seja Zoom, Teams, né? No caso do nosso Teams, né? E que cada um ficasse no seu posto de trabalho. E claro, né? Ali não tinha como ali e daí tomar todas as medidas possíveis, né? De máscara, higiene, né? Todas aquelas questões que nós já estamos cansados de saber e para quando tu estivesse no mesmo ambiente, né? Para tomar. E quando algum profissional tivesse uma pequena, assim, ó, o Fabrício está começando a tossir e já era afastado, né? Legal. E aí a última, na verdade, é uma curiosidade sobre o hospital. Por exemplo, quando eu vi você falando de gestão de leito e aquelas reuniões diárias sobre os leitos, eu fiquei pensando, o software, ele calcula o tempo, por exemplo, de tudo relacionado, por exemplo, ao leito, o paciente saindo do leito e entrando, fazendo a lavagem, a limpeza terminal, a checklist, não sei se é engenharia, mas seria interessante a engenharia fazer o checklist de manutenção do leito e depois a entrada do próximo leito, ele calcula tudo. Tudo. Aí, aí são os aprendizados, né? No primeiro momento nós estava errando, um dia nós não entendia por que não estava batendo, né? Os tempos
a realidade com o sistema. Depois nós vimos que um desses passos que tu citou, que eu não me lembro agora detalhadamente qual era, nós não estava considerando, né? Mas hoje é tudo isso considerado, né? Desde a lavagem terminal, né? Ou não, né? Quando é, não. Mas assim, ó, todos esses itens têm que ser considerados para poder chegar no melhor tempo possível. Que legal, que legal. Olha, eu acho que, eu não é muito da minha área, sou da área mais de engenharia clínica, mas eu estou do lado das TIs, né, da onde eu atuo, e eu não sabia dessa tecnologia. Confesso para você que eu aprendi bastante hoje aqui, mas isso deveria ser, eu acho que já é um produto, mas isso deveria ser maior divulgado para os hospitais. Claro, não deve ser barato, não deve ser uma situação Assim, ó, barata. Thiago, se eu te falar que o custo foi o de desenvolvimento hora homem da nossa TI. Isso foi o algoritmo, quem criou foi um aluno, um doutorando da PUC. Ele é hoje patrocinado pelo Google. Ele precisava de amostra de dados, que é o problema das pesquisas no Brasil, né? E Exato. precisava parceria. E daí nós fizemos essa parceria com eles, né? E ele, para nós fornecer os dados anonimizados, é claro, né? E esse algoritmo está conosco hoje, ou seja, isso eu conheci ele alguns anos atrás, né, pelo LinkedIn. Eu chamei ele para um café na época que o mundo ainda era mundo. chamei ele para um café, nós conversamos. Ele nos cedeu esse algoritmo. Nós fomos aprender Python, Python é uma linguagem, né, de programação, né? Nós fomos aprender Python, nossa equipe de TI aprendeu. Nós começamos a daí utilizar, a ver isso, testar junto com farmacêuticos, com ele. E o nosso custo foi comprar TVs para botar esses dashboards, e foi as horas dos nossos profissionais que já está em folha, vamos dizer, se tu for ver. Exatamente, isso é baixo mesmo. Que legal. Eu vou aproveitar esse link também, vou divulgar para muitos amigos de TIs aí, dessa palestra aí, porque foi um show. Você vai e é um facilitar a produto sua vida, né? Com certeza. E vai facilitar a vida de muito administrador hospitalar, né? Vai demonstrar o lucro que ele tem real ou onde ele pode ter um ponto de melhoria. É muito interessante. Assim, o meu grande resumo é: os dados eles estão ali, né? É nós começar a utilizar ele e transformar esses dados em insights para chegar a essas questões, né? Saber tratá-los. Um ponto importante também é a confiabilidade dos dados. Por exemplo, o pessoal da ponta lá também preencher de maneira correta a entrada, a saída, tudo, né? Tudo referente, tem que estar tudo preenchido correto, porque aí os dados são confiáveis e aí consegue fazer todas essas informações. E o que é bacana é que ele tem um robô monitorando isso, né? Para dar confiabilidade até no preenchimento pela ponta, vamos dizer assim, pelo médico ou pelo administrador. Isso é bem bacana. Legal. Muito obrigado, parabéns pela aula que foi dada aí, e eu aprendi bastante, viu? Prazer. Então, tá. Eu que agradeço novamente o convite aí da professora Patrícia, seu, Thiago, do Dastes aí, que fez oportunizou esse match aí nosso, tá? A ele aí. Eu só tenho mais uma pergunta, mas aí é curiosidade. Quais são agora os objetivos futuros? Vocês têm, assim, você deu cases, né? Mostrou para a gente mais ou menos o panorama atual. E quais são as próximas linhas ou os próximos degraus que vocês vão atingir? O que vocês têm assim em mente? Se puder falar, claro. Nós queremos levar tudo isso. Hoje está no Hospital Mãe de Deus. Nós queremos levar isso para aqueles hospitais que nós atendemos SUS hoje também, né? Queremos levar isso para lá também, né? Tem algumas outras áreas ainda dentro do hospital que elas não estão ainda nesse nível de informatização, e também queremos começar a utilizar um pouquinho, não só nessa parte assistencial, mas em algumas questões administrativas, né? E começar a entender, sei lá, desde fluxo de caixa, poder entender algumas outras questões de outras áreas de conhecimento dentro do hospital que também são importantes para a saúde financeira do hospital, começar a prever questões com o que a gente tem dentro, né? Por exemplo, os planos de saúde, né, que é uma grande questão, né, uma melhor negociação, como é que tu pode ver isso, né, de uma forma melhor e não de uma forma empírica ou simplesmente num relatório de BI tradicional. Perfeito.
Dastes, pode vir aqui, pode abrir a palavra para você, fica à vontade. Dastes, fica à vontade, a palavra é sua. Imagina, Patrícia, eu só queria dar os parabéns para a Univap mais uma vez, pelo belo, Nada. mais uma edição aí dos Heróis Tecnológicos, para o professor Tiago, e especialmente ao Fabrício por ter aceitado. Eu não fiz nada além de conectar, colocar vocês dois em contato. Estou aqui aprendendo um bocado também. Parabéns. Foi excelente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tastes. Fabrício, muito obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta a mais, pode pôr no bate-papo, ou pode abrir os microfones e falar, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu agradeço a sua presença, tá bom? Foi bastante conhecimento, somente a gente que trabalha nessa área, mas não tem a visão dessa área por trás, né, Thiago? E a hora que você falou de números, gerar dados, eu falei, nossa, olha os indicadores aparecendo. A gente trabalha sobre indicadores, né? Então, olha as possibilidades dos indicadores aí em cima dessa montante de dados. Mas é isso, eu agradeço a presença, viu? Pode falar à vontade. Então, tá, muito obrigado, né? E, professora, se tiver alguma outra área de conhecimento aí falando em tecnologia que quiser um dia conversar aí com a turma, eu estou à disposição. Nossa, você é sempre muito bem-vindo aos nossos heróis. Vamos querer sim, com certeza, trazendo mais informação, mais cases, mais notícias a respeito dessa área que é muito importante. Acredito que não tenhamos mais perguntas. Só parabenizações para você, show, parabéns, Fabrício, excelente palestra, ótima palestra. Pessoal, só agradecendo aqui no bate-papo. Então tá. Muito obrigado, Fabrício, e uma boa tarde, bom final de semana para todos. Igualmente. Tchau, tchau. Obrigada a todos presentes e até a próxima palestra na segunda edição dos Heróis Tecnológicos por Trás da Saúde. Fiquem bem. Obrigada. Tchau, tchau.